Este é um espaço de ensino, reflexão e vida, onde a fé encontra suas raízes. E o assunto que nós vamos estar conversando hoje é sobre conhecer o Jesus que te salva. João 17, versículo 3 nos diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus e a seu Filho a quem enviaste. Então o segredo aqui da vida eterna é o conhecer. Bom, mas quem é Jesus? Qual o seu nome original? Qual a sua identidade? Bom, o nome original é Yeshua, uma forma curta de Yehoshua, que significa o eterno é salvação. Desde o nome, Yeshua expressa a missão de trazer salvação dentre o contexto do povo de Israel, estendendo essa salvação para todas as nações, para todos os gentios. Mateus 1:21 diz: e dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas quem é o povo de Yeshua? Portanto, Yeshua nasceu como judeu, Lucas 2:21, foi circuncidado segundo a Torá, foi feito o resgate do primogênito com ele segundo a Torá, foi apresentado no templo segundo a Torá, viveu e ensinou como rabino judeu dentro da cultura, linguagem e pensamento da Torá, participou das festas bíblicas, cumpriu a lei. Tudo que pregou foi baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele usou Salmos e os profetas também, não saiu fora do contexto todinho doutrinário desde Gênesis. Em nenhum momento ele contraria as escrituras sagradas ou o que nós chamamos de Velho Testamento. Não existia Novo Testamento no tempo de Yeshua, de Jesus. E em todo tempo ele honra as escrituras sagradas. Em todo tempo vemos Jesus ensinando, vemos Jesus colocando com veemência o princípio pelo qual há santificação. Não existe santificação, a gente não pode orar assim: santifica-me, Senhor. Não é? Porque o que santifica é a obediência aos mandamentos. É os mandamentos que Deus deu, quando nós obedecemos, trazemos santificação naquela área que nós estamos obedecendo nossas vidas. Então, o problema de Jesus ser um judeu. Com o passar dos séculos, muitos passaram a enxergar Jesus fora do seu contexto judaico, como se ele fosse fundador de uma nova religião, desligando Israel, se apartando de Israel. Mas ele não fundou uma nova religião, ele ensinou a Torá em seu cumprimento espiritual, ele chamou Israel ao arrependimento e à restauração da aliança, né? Mateus 5,17 diz: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas eu vim cumprir. E a palavra aqui hebraica é leakim, que quer dizer estabelecer. Eu vim estabelecer a lei, não é? E aquela passagem de Gálatas que muitos interpretam de uma forma errada, que está escrito: o fim da lei é Cristo. E ali a palavra correta seria: a finalidade da lei é Cristo. Porque desde Gênesis 3,15 já é profetizada a vinda de um Messias, da vinda do filho da mulher que pisaria a cabeça do filho da serpente. E assim Yeshua, quando ele é posto no madeiro e ele ressuscita no terceiro dia, se cumpre essa profecia. Então Jesus, o judeu, é aquele que viveu plenamente a Torá, interpretou com autoridade divina, sendo exemplo de homem a ser seguido. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Ele é aquele que manifesta todos os atributos de Deus. Ele é a essência. Deus colocou em Jesus toda a sua essência, né? Então, quando ele diz para Felipe: por que você diz, mostra-nos o Pai? Olha para mim, veja as obras que eu faço, não sou eu, mas é Ele. Veja tudo que tem acontecido, essa palavra, essa pregação, esses milagres, é o Pai. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. Então, se você olhar para mim, você vai ver o Pai. Enfim, nós vemos que esse Machia, ele é esperado pelo povo judeu, e ele deveria ser um descendente de Davi. Ele deveria restaurar a justiça e a fidelidade à Torá de Deus. Ele deveria trazer shalom, paz e reconciliação entre Deus e o seu povo. E Yeshua cumpriu todas essas funções, né? Esses são alguns dos aspectos do Mashiach. Há muitos aspectos do Mashiach. Esses são um dos principais aspectos. E Jesus cumpriu todas.
Porque sabe que existe uma dificuldade, que muitos não aceitam que Jesus seja o Mashiach. Eles ainda estão esperando o Messias, né? Mashiach quer dizer Messias. Eles estão esperando ainda, mas nós recebemos Jesus, o Yeshua, como nosso Mashiach. Ok? Isaías 53 escreve: o servo sofredor que traz cura pelas suas próprias feridas, e isto mostra a figura do Mashiach. Yeshua cumpriu isso. Ele levou sobre si, naquele madeiro, levou todas as maldições sobre si. Levou todas as chagas e todas as maldições foram levadas por ele. Ele quebrou o ciclo da maldição. Por isso, crer em Jesus, crer em Yeshua, não é crer na pessoa de Yeshua, é crer como ele crê. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, é ele que nos conduz a quem? Ao principal de todo o contexto da Torá, o Pai. Ok? Bom, Jesus ele vem primeiro como filho de José, como servo sofredor, conforme Isaías 53, e ele volta para reinar no milênio, né? No milênio, como filho de Davi. Ele vai vir como rei, ele vai vir com um cetro de ferro, e ele vai reinar onde? No meio do seu povo e através do seu povo, lá em Jerusalém, no Monte Sião. Então nós precisamos entender algumas coisas que estão meio longe, que ficaram através dos tempos, que não foram mostradas de uma forma clara para nós. Nós entendemos que nós adoramos o Deus dos judeus. Nós temos o Mashiach, o Salvador dos judeus. A palavra que nós cremos é do Deus dos judeus. As promessas que nós tanto pegamos na Bíblia foram dadas para os judeus. E aí? E aí Romanos 11 nos diz que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Israel. E a partir desse enxerto, nós recebemos tudo que foi para Israel, chega até nós e a todos os gentios. Ok? Isso é um tema para os próximos estudos. Vamos lá. A gente já vai finalizar aqui. Essa palavra de João 17,3 que nós lemos na abertura aqui desse programa, falando que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus, seu Filho. Essa palavra do hebraico é Iadá, com Y. Iadá, que também é usado em Gênesis 4, capítulo 4, versículo 1. E diz, e Adão Iadá a Eva, ou seja, Adão conheceu a Eva. Então, isso fala de uma intimidade, de se tornar um. É isto que nós vemos lá em Oséias 6, quando Deus diz, eu quero que vocês me amem, eu quero que vocês me conheçam. Todas as cerimônias, o cerimonial, os sacrifícios e tudo, tinham um meio, não era um fim, era um meio de que o povo se aproximasse de Deus e fosse um com Deus. O desejo de Deus, desde que tirou o povo do Egito, era que eles fossem uma geração de sacerdotes. Não aconteceu. E Deus, através de Jesus, Yeshua, ele levanta essa geração de sacerdotes, como está lá em Pedro, né? Vós sois nação santa, sacerdote real. Então, através de Jesus e do sangue de Jesus e da palavra de Jesus, porque ele é a encarnação da palavra, Deus colocou sobre Jesus toda a essência, todos os atributos de Deus são manifestos através de Jesus. Ele é o meio pelo qual Deus manifesta na terra aos homens, ok? Então, conhecer o Yeshua judeu, Jesus judeu, é voltar à raiz da fé hebraica. Amar a Deus de todo o coração, obedecer a sua Torá, viver em justiça. Como vamos entender a Bíblia? É preciso conhecer a cultura. Eu preciso conhecer o tempo que Jesus viveu, como é que era, para me entender o que está escrito. Então, nós não podemos fugir, queridos, como fala em Romanos 11, não se gabe contra os ramos, porque nós éramos como um zambujeiro, como uma oliveira brava. E porque uma parte dos judeus não aceitaram Jesus, eles foram cortados e Deus nos enxerta e nós passamos a ter esse toque de salvação que nos leva a conhecer a Deus, a estudar a palavra do Senhor, não é? Então, a fé, nossa fé é uma fé monoteísta. Adoramos um só Deus, um só. A emuná be'el errad, palavra hebraica quer dizer fé em um único Deus, ok? Então, o que significa ser salvo? Salvo à luz da Torá. A salvação é Jesus, Yeshua. Salvação é a libertação do pecado e de seus efeitos.
restauração da comunhão com Deus novamente, como Adão, antes de perder, a participação na vida do mundo vindouro chamado Olam Rabá, que é o que todos nós aguardamos, a salvação, né? A gente fala, eu sou salvo para quê? Para viver no mundo vindouro, no reino eterno, no Olam Rabá, ok? Então, Yeshua é o meio dessa restauração. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, João 14,6, ele já afirmou isso. Mas esse caminho é o caminho da aliança, é o mesmo que o Eterno propôs a Abraão, a Moisés e aos profetas, e ele cumpre tudo isso através do Mashiach, Yeshua, chamado Jesus. Então vamos lá pegar falsas ideias e as verdadeiras. Falsa ideia: Jesus aboliu a Torá, aboliu a lei. Qual a verdade? Yeshua cumpriu e confirmou a Torá, confirmou a palavra, e isso é para todos nós, temos que fazer o mesmo. Jesus não rejeitou, falsas ideias, Jesus rejeitou Israel, não é? Disse assim, o Novo Testamento não tem mais, a igreja substituiu Israel. Gente, isso não existe. Nós fomos enxertados, Romanos 11, leia lá, nós fomos enxertados em Israel. Nós só existimos por causa das promessas que Deus fez para Israel. E Deus ainda diz assim, depois ainda ele vai salvar o povo dele. Enfim, Jesus, a falsa ideia, Jesus rejeitou Israel. E a verdade, Yeshua restaurou Israel e incluiu as nações dos gentios nesta promessa, né? A falsa ideia, a fé é apenas crer, mas a verdade que a fé, que é chamada emuná em hebraico, é a confiança que leva à obediência e à santidade. E a falsa ideia é que salvação é ser arrebatado e sumir da terra. Salvação é restaurar o mundo. Salvação é morremos, né, na graça de Deus, salvos, para ressuscitarmos na primeira ressurreição e governarmos com Yeshua o milênio. Então, terminando aqui, queridos, Jesus diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Jesus, judeu, nós temos que pegar isso, Jesus é um judeu. Quem desligou Israel da fé, né? Quem foi que desligou Israel da Bíblia, vamos dizer assim, foi os romanos. Lá no século 3, você pode pegar aí nos anais da história, você vai ver, foi mudado, cortaram o Shabat, cortaram as festas bíblicas, puseram outras festas pagãs no lugar, né? Mudaram várias coisas. Israel não tinha mais parte ali dentro da fé, né? da Bíblia. Agora Roma era o dono da palavra, vamos dizer assim. Tem muitas coisas, a gente precisa conhecer as raízes da nossa fé. Nós precisamos conhecer as raízes da nossa fé. Então, o verdadeiro conhecimento de Deus e Adá leva a vida e uma vida de santidade. E concluímos dizendo que conhecer o Jesus judeu é voltar às raízes da fé bíblica. Deus não tem, queridos, Deus não tem dois povos. Você acha que o reino de Deus é dividido? Então Deus tem um povo lá que faz festas bíblicas, que são estatutos, que Deus colocou, é estatuto, ele diz isso, que é estatuto eterno. Inclusive diz Zacarias que a festa dos tabernáculos vai ser celebrada no milênio. Pois então, queridos, como é que eu vou rejeitar? E sobre o Shabat, então, a Bíblia fala tanto sobre o Shabat, só nos 5 primeiros livros tem mais de 64 citações sobre o guardar o Shabat, que é o sábado. Quem mudou para o domingo? Vai lá no século 3, Constantino, imperador de Roma, vai ver os anais da história. Eles mudaram e foi passando, foi ficando, e a gente foi engolindo, quando a gente vê, a gente estava dentro. Mas quando a gente para e fala, eu quero conhecer a raiz da minha fé, nós vamos buscar na cultura judaica, vamos aprender lá com os judeus, vamos ver a realidade, você vai ficar assim, uau, quantas coisas eu estava achando que era o certo e não é certo. Pois bem, leio essa última passagem para nós encerrarmos, Romanos capítulo 11, versículo 17, que diz, se alguns ramos foram cortados de judeus, como disse, que não creram, e você sendo oliveira brava, ou zambujeiro em outra tradução, foi enxertado entre os outros, e agora você participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, que é Israel. Não se glorie contra esses ramos, não se glorie contra os judeus. Ok. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Nós estamos enxertados. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo.
Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não vai poupar você. Então é isso, queridos, que nós queríamos deixar nesse primeiro programa. Nós voltamos aí uma semana que vem. Não perca a próxima postagem. Inscreva-se no canal, compartilhe. E muito obrigado e shalom a todos. Nos vemos no próximo vídeo.